gente vai começar uma série sobre o livro de Êxodo. Então, culto por culto, a gente vai ver um capítulo diferente de Êxodo. Então nós vamos começar, obviamente, pelo princípio, amém? Vamos começar por Êxodo 1. E a verdade é que na universidade voltamos às aulas. Para quem é universitário, estamos aí no segundo semestre. E o que todo universitário tem para um novo semestre são expectativas. Uns querem passar de ano sem reprovação, outros querem mudar de curso, outros querem prestar vestibular de novo para mudar de universidade, outros querem permanecer na faculdade, outros querem conseguir um trabalho, outros querem ser promovido. Enfim, todos temos expectativas, amém? Amém. E no reino de Deus não é diferente. Nós também temos grandes expectativas para Jesus. Amém. Título de hoje: expectativas espirituais. Amém. Êxodo capítulo 1, versículo 1. Aqui no contexto nós vamos ver o que aconteceu com a geração que veio depois de Abraão, Isaac e Jacó, que depois foi chamado de Israel por Deus. Ele teve 12 filhos e cada um dos filhos se tornou patriarca das 12 tribos de Israel, cada um com a sua respectiva tribo. E nós vamos ver o que aconteceu muito tempo depois, 400 anos depois, com a sua descendência. Então, Êxodo 1, versículo 1. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua respectiva família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então olha só, depois da morte de José, fala aqui que os israelitas foram muito frutíferos. Então, apesar de ter morrido ali todos os 12 israelitas, filhos de Jacó, fala aqui que toda essa descendência, era um grupo muito pequeno no começo, eram 70 pessoas, mas depois, ali no Egito, cresceu para um número que chegou à casa dos milhões, amém? Então fala aqui que eles se tornaram muito numerosos, se fortaleceram muito e encheram o país. Então olha só, assim é o reino de Deus também. Nossa expectativa é começar com grupos pequenos, enviar missões para os lugares, como aqui começou com um grupo de 7, e crescer bastante, ser um grupo muito numeroso, muito frutífero. Essa era a promessa de Deus para Abraão: você será pai de uma geração muito numerosa. Essa é a promessa para os filhos de Abraão também, que somos nós, amém? Que Abraão era pai da fé, nós vivemos pela fé. Portanto, nossa expectativa é de dar frutos, é de ser uma igreja muito numerosa. Primeiro ponto de hoje: expectativa de frutos. Então, nosso alvo, nossa missão como discípulos é batizar pessoas, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no mundo inteiro. Então, por isso nós enviamos missões para todos os lugares. A gente fica muito animado de saber que existe um projeto, o Projeto Coroa de Espinhos, que tem como objetivo cumprir as Escrituras. Tem como objetivo expectativa de evangelismo mundial, para que o reino de Deus seja numeroso no mundo inteiro. Amém. E para isso a gente não só cresce a igreja, mas a gente envia missões, pequenos grupos que crescem bastante. Uau. Então nós temos igreja, hoje em dia, olha só, temos 12 principais cidades no mundo, no caso São Paulo, Cidade do México, Londres, na Inglaterra, Paris, na França, Santiago, no Chile. Nós temos também Lagos na Nigéria, temos Moscou na Rússia, temos Hong Kong na China, temos Sydney na Austrália, temos Dubai no Emirados Árabes Unidos, Manila na Filipinas e Chennai na Índia, se eu não esqueci nenhum país. Aí, a partir dessas cidades, a segunda etapa do plano Coroa de Espinhos é que cada uma dessas cidades implante igrejas ao seu redor. Então, por exemplo, São Paulo
estava responsável por enviar ao Rio de Janeiro, amém? Então nós estamos nessa próxima etapa. E assim evangelizar todos os estados desse país. E a terceira etapa, as nações que estão ao nosso redor, Paraguai, Argentina, etc. Então, como discípulos, nós temos esse alvo, de evangelizar o mundo inteiro, amém? Até os pinguins da Antártida, a gente tem que chegar. Portanto, aqui no Brasil, nós já temos 3 cidades, temos São Paulo, temos Rio de Janeiro e também Niterói. Então o Rio de Janeiro já começou a se dividir. E se Deus permitir, no final do ano teremos Campinas. Campinas será enviada com Malu e Luiz. E antes de Campinas ser enviado, aconteceu uma loucura. A liderança lá em São Paulo, Raul Moreno, teve a brilhante ideia, sabedoria de Deus, de implantar a região do ABC. ABC é a região metropolitana ali de São Paulo. Tem Santo André, São Bernardo, São Caetano e também Diadema. Na verdade é um ABCD. E já nesse domingo passado, retrasado, já teve o envio da missão para o ABCD. O Renato está liderando essa missão, amém? E quem está pregando lá é o Lucas, liderando junto com a Samara. Então é um grupo pequeno, acho que tem menos de 20 pessoas lá, mas é um grupo que vai crescer muito, amém? A gente tem o sonho de evangelizar não só a ABCD, não só São Paulo, não só Campinas, mas todo o estado de São Paulo. E vai ser a mesma coisa aqui no Rio de Janeiro também. Vamos chegar em Araruama, vamos chegar na Baixada, vamos chegar em Caxias, vamos chegar em Volta Redonda e todos os lugares, amém? Então nossa expectativa é de sermos frutíferos. Vamos para João 4,34. João 4, versículo 34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Aqui nesse contexto, Jesus tinha acabado de pregar a palavra para uma samaritana. Uma samaritana, metade judia, metade gentia. E aí Jesus chama ela para ser a primeira missionária. Ela envia essa mulher para pregar a palavra para todo o povoado samaritano. E algo incrível acontece, todos os samaritanos se convertem. Então Jesus foi muito frutífero na Samaria por causa dessa mulher. Então o primeiro missionário não foi um homem, foi uma mulher, amém? Então Deus, ele valorizava muito as mulheres. Tanto os homens quanto as mulheres têm o mesmo valor perante Deus, amém? Infelizmente no mundo não é assim, infelizmente tem muita injustiça, muita desigualdade, mas não é assim no reino de Deus, amém? Amém. E aí Jesus fala algo muito interessante aqui para os discípulos, muito profundo. Ele fala o seguinte: a minha comida é fazer a vontade de Deus. O que me satisfaz é pregar a palavra, é fazer o reino de Deus ser frutífero. No caso aqui está falando dos samaritanos. Jesus estava prestes a batizar muitos samaritanos. E por isso ele fala: vocês não estão falando que está chegando aí o Pentecoste, o dia de Pentecoste, que tem a festa da colheita? Você fala que daqui a 4 meses, né, que é quando começar a festa, a colheita está pronta, estará pronta. Mas olha só, olha para os campos, eles já estão maduros, eles estão prontos para a colheita. Você não precisa esperar 4 meses. Eu não estou falando de colheita física, eu não estou falando aqui de engenharia agrícola. Jesus está falando de pessoas, amém? Jesus está falando de discípulos, Ele está falando de batismos, de pessoas se convertendo para Deus. Ele fala o seguinte, que as pessoas estão abertas. Fala aqui que outros realizaram o trabalho, um semeia, outro colhe. Então vocês vão colher algo que as pessoas lá no passado já semearam. No caso a samaritana, os profetas do Velho Testamento, o próprio Deus colocou no coração deles o desígnio, a vontade de buscar a Deus, o coração aberto, a humildade necessária para ser um discípulo.
Então vocês só vão colher o que já foi preparado, o que já foi plantado. E é assim no reino de Deus. Alguns semeiam, outros colhem. Semear seria o compartilhar a fé, você convidar uma pessoa para estudar a Bíblia. Como a Camila fez com a Cindiane e o Rafael, amém? Estamos visitando aqui, Deus usou a Camila para semear. E aí a gente está fazendo estudo com eles, o Felipe, eu, a Carol, a Camila. Então você vê, está todo mundo trabalhando junto na colheita, amém? Então tem pessoas como a Cindy e o Rafael, amém? Tem muitas pessoas abertas, com o coração pronto para ser colhido, amém? Então nós temos que ter essa expectativa, irmãos, a mesma de Jesus, de que as pessoas estão prontas para serem evangelizadas. Então não fique surpreso ao ver pessoas abertas. Nossa, batismo! Uau, tem esperança no mundo. Não fique surpreso. Esteja esperando pessoas abertas. Vai pregar a palavra crendo que as pessoas vão responder positivamente ao seu chamado, amém? E por isso nós vamos fazer cultos especiais. Por que a gente faz culto especial? Para atrair cada vez mais pessoas que já estão abertas. Por exemplo, no dia 8 de setembro, nós vamos ter o vôlei. Então o Felipe, o Pedro e a Alessandra estão organizando aí um vôlei. Então vai ter o culto normal aqui. A gente vai fazer um tema especial do Mercy, que é o nosso braço benevolente, beneficente da igreja. E aí depois do culto, nós vamos lá na quadra, vamos ter 2 horinhas para jogar vôlei, amém? E aí para poder jogar vôlei, a gente vai estar pedindo aí para vocês, para os visitantes, trazer alimento não perecível, ou agasalho, roupas. Eu imagino que vai estar calor já, então não precisa ser agasalho, pode ser roupas que você não usa mais, para poder aí arrecadar várias coisas para a gente doar, amém? Para quem precisa, para quem é carente. Então nós vamos ter nosso primeiro culto especial do Mercy, dia 8 de setembro. Vocês estão animados para esse culto especial? Então a gente tem que ser criativo, irmãos. A gente precisa buscar ideias para poder trazer essas pessoas sedentas pela palavra de Deus. Se seu bate-papo não tem sido frutífero, você não tem conseguido trazer visitantes, e aí está no 12º bate-papo e continua não tendo visitante, não continue insistindo na mesma coisa. Tenta fazer coisas diferentes, tenta pensar fora da caixa, tenta ser criativo, busca outras opções, amém? Talvez mudar o lugar do bate-papo, talvez mudar o horário do bate-papo, colocar comida no bate-papo. Comida atrai muita gente, amém? Tenta pensar em algo criativo. Para a UFRJ nós tivemos um plano nessas semanas iniciais do 2º semestre. Nós começamos a fazer tempos com Deus juntos na UFRJ. Então segunda, quarta e sexta nós nos reunimos às 8 da manhã ali no bloco H da UFRJ do CT, e a gente ora e lê a Bíblia juntos, amém? Por 1 hora a gente faz isso e depois vamos evangelizar radicalmente, para quem não tem aula. E além disso, além desses tempos com Deus, a gente tem uma nova ideia para as sextas-feiras. A gente tem bastante reunião, a gente tem terça-feira, tem o culto lá na UERJ, às 19 horas, tem o culto de quinta-feira, de homens, uma semana de mulheres, na outra lá na casa do Felipe e da Camila, às 19 horas. Domingo tem esse culto aqui, amém? Então a gente tem bastante reuniões. Tem os bate-papos, cada um tem os seus horários, mas agora a gente também tem um tempo de tarde de jogos na sexta-feira, 15 horas. Na semana retrasada a gente fez a primeira tentativa, a gente fez lá uma tarde de jogos que o Pedro está liderando. Olha a soberania de Deus, né? O Pedro não tem aula de sexta-feira na UF, então ele pode vir ali na UFRJ, ele mora perto na ilha, e ele está fazendo essa tarde de jogos com a gente. E aí já veio um visitante. Nessa semana, ou seja, na última sexta-feira, já vieram 3 visitantes, amém? Então, o que o universitário gosta muito é de jogar, porque ele quer se distrair, tem muita coisa para fazer na faculdade. Porque, vamos falar a verdade, o pior lugar que você pode convidar uma pessoa desconhecida para ir é na igreja. Quem que quer ir na igreja naturalmente? Ninguém quer. Ou porque já tem, ou porque não quer saber disso. Então o pior lugar que você pode convidar é na igreja. Então não dá para sair convidando, você precisa primeiro criar vínculos. Você precisa criar amizade. Você precisa fazer coisas divertidas com essa pessoa, ganhar a confiança dela, e aí sim convidar para o culto, amém? E é assim que nós vamos trazer mais visitantes. Porque as pessoas estão abertas, mas elas não sabem disso. A gente precisa trabalhar o coração delas, amém?
Deus quer usar você para isso. Por isso, vamos usar a nossa criatividade, amém? Amém. Muito bom, vamos continuar. Êxodo capítulo 1, versículo 8. Algo que o meu discipulador me ensinou uma vez é que, sabe qual é a definição de loucura, na opinião dele? Eu concordo também. É insistir na mesma ideia, mesmo não dando certo. Isso é a definição de loucura. Você sabe que não está dando certo e continua. Continua na mesma rotina. Não muda. Você não tem que esperar algo diferente. Você precisa fazer algo diferente. Aí sim, os resultados vão mudar também, amém? Então é muito importante a gente ter expectativa de fruto mediante criatividade, novas ideias, pensar fora da caixa. Êxodo 1, versículo 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, alinhem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Uau, que terrível o que acontece aqui! Fala aqui que o faraó, rei do Egito, ele observou que os israelitas, o povo hebreu, o povo de Deus, estava se multiplicando rapidamente. Mas não só em número, mas também em poder. Era um povo muito poderoso, era um povo muito forte. Porque Deus estava cumprindo a promessa a Abraão, que seria uma geração frutífera e numerosa. E aí o rei se sentiu ameaçado. Ele achou que os israelitas podiam derrubar o Egito. Sentiu que os israelitas podiam tomar seu poder e acabar com a raça dos egípcios. E aí o faraó teve a ideia de oprimir o trabalho dos hebreus. Fala aqui que ele tornou a vida desses hebreus amarga, impôs escravidão cruel, colocou eles para fazer todo tipo de trabalho agrícola. Colocou uma tarefa árdua de preparar o barro e fazer tijolos. Então já não dava os tijolos, eles mesmos tinham que fabricar seu próprio tijolo. Então estava muito opressora a vida deles. Então imagina só uma Coreia do Norte. Eles estavam vivendo num regime como o da Coreia do Norte, para você ter uma ideia. Então estava muito difícil a vida. Só que, o que aconteceu com o faraó para ele chegar a esse ponto? Se você ler o livro de Gênesis, os últimos 10 capítulos, você vai notar que, na verdade, o povo hebreu, os israelitas, ajudaram muitos egípcios no passado. José tinha se tornado até governador do Egito. E se você lembra bem, teve uma época de muita fome. E José, com a sua sabedoria, interpretou os sonhos do faraó, das 7 vacas gordas e 7 vacas magras, interpretando que as 7 vacas gordas eram um tempo de prosperidade, 7 anos de fartura, e as 7 vacas magras representavam 7 anos de fome, de miséria. E aí o que José fez? Ele orientou o faraó: olha, armazena todo esse excedente dos 7 anos de fartura, porque nos 7 anos de seca, de fome, vocês vão ter provisão. E todas as nações vão vir ao Egito, vão pagar, vão dar dinheiro, e vai consolidar ainda mais o seu reinado. Faça isso e vai dar certo. Foi exatamente o que o faraó naquela época fez, e o Egito prosperou muito por causa dos israelitas. Então, os israelitas naquela época eram tidos em alta estima pelo faraó e por toda a sua família. Mas veja, passou 4 gerações desde então, e chegou um faraó que nada sabia sobre José. Ele não conhecia a história. E é muito importante para nós discípulos conhecer bem a história, amém?
saber sobre o nosso passado, tanto da igreja quanto dos discípulos, o nosso próprio. Segundo ponto de hoje, expectativa de lembrar da história. O que eu quero dizer com isso? Vamos ver um personagem da Bíblia, um herói da fé, que teve uma vitória muito grande, porque ele se lembrou da história. O nome dele é Davi. Davi tinha um problema muito grande, literalmente gigante. Ele tinha que enfrentar os filisteus, mais especificamente um único guerreiro, Golias. Era um desafio muito difícil. Mas olha como a fé dele, na sua história, fez ele vencer. Vamos para 1 Samuel capítulo 17. Versículo 33. Aqui no caso, Davi se candidata a Saul para ser o guerreiro a lutar contra Golias. Vamos ver como o rei Saul responde. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou-lhe golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Esse aqui é o famoso vai com Deus, né? Que a gente diz hoje em dia. Naquela época também se falava: o Senhor esteja com você. Olha que interessante. Davi chegou para Saul e foi muito ousado. Ele pediu, mesmo sendo de baixa estatura, pediu uma oportunidade para enfrentar um gigante de quase 3 metros. Mas por que Davi não teve medo de Golias? Aqui fala que ele contou uma história para Saul para ilustrar de onde vinha a fé dele. Vinha do seu passado. Quando Davi era pastor de ovelhas, ele cuidava tão bem delas, que mesmo se aparecessem ameaças muito grandes, como um urso ou como um leão, Davi fazia tudo possível para salvar o seu rebanho. Era a fonte de sustento dele, de toda a sua família. Então ele tinha uma grande responsabilidade. Não sei se você já matou algum leão na sua vida, mas não é fácil. Urso, se você olhar no YouTube, tem formas de você matar um urso. Basicamente o urso ele ataca dando abraço. Ele vem assim e vai te abraçar e te sufocar. O que você faz? Você pega a faca e quando ele vem abraçar, você dá na barriga dele. É assim que você mata um urso. É bem simples. Você pode ir na Flórida, na Califórnia, ali tem bastante urso, tá? Para você matar. Então, olha só, Davi, ele tinha experiência matando ursos e leões. Então, para pensar logicamente, esse cara, eu nunca tenho visto, né, um homem de 3 metros, isso é inédito para mim. Mas não é um urso, não é um leão. Leão é muito mais difícil do que um homem, mesmo que seja de 3 metros. Um urso é mais difícil. Então olha só, Saul, rei Saul, com todo respeito. Se Deus me deu condições no passado para vencer um urso e um leão, o que é esse filisteu? Esse desafio aqui é muito fácil. Eu confio em Deus, ainda que eu tenha minha experiência com leões e ursos, eu confio no meu Deus. Porque para mim aquele desafio foi difícil, mas Deus me capacitou. E Deus vai me dar a vitória de novo. Amém. Deus vai dar a vitória para todo o povo de Israel. Amém. Nenhum filisteu, nenhum circunciso vai se meter de novo contra o nosso Deus verdadeiro. E aí Saul dá um voto de confiança nele, e ele vai, e você já sabe a história. Davi com uma funda e uma pedra, ele atira na testa de Golias. Golias, mesmo cheio de armadura, mesmo com uma espada, ele cai, e Davi corta a cabeça dele. Israel fica super animado e derrota todo o resto dos filisteus que são postos em fuga. Amém? Então você vê, a fé de Davi veio da onde? Da sua história. E qual o ponto para você hoje? Você precisa se lembrar de todas as coisas incríveis que Deus fez na sua vida. Todas as vitórias que Deus te deu.
Só de você estar aqui, só de você ter sido perdoado, ter sido batizado, isso já é uma grande vitória do passado, amém? Amém. Tem umas pessoas que falam, quem vive de passado é museu. Biblicamente não é verdade, amém? O nosso passado deve inspirar fé para o futuro. As mesmas vitórias que você teve lá atrás, você vai ter hoje no presente. O Deus de antes é o mesmo Deus de hoje. Então muitas vezes a gente fica preocupado, né? Nossa, meu bate-papo não dá fruto. Eu pessoalmente não consigo ter estudos pessoais, não consigo avançar meus estudos. Mas você esquece quantas vitórias a gente já teve aqui. Você ouve falar de histórias incríveis de conversão. Você ouve a história do Pedro, você ouve a história do Felipe, da Camila. São histórias incríveis. Não existe história ruim de conversão. São grandes vitórias. E se tem tanta gente aqui buscando a Deus, vai ter mais, amém? Amém. Se Deus já nos deu 30 adições, Ele é capaz de dar 60, amém? Amém. Ele é capaz de evangelizar o mundo inteiro. Amém. Então eu tenho fé pela UFRJ. Eu tenho fé pela UERJ. Amém. Eu tenho fé pela UF. Amém. Eu tenho fé pela Estácio. Amém. Amém? O único representante da Estácio aqui, amém? Mas aí tem fé por muitos. Valdemar é um cara incrível. Então você vê, no trabalho, no shopping, qualquer lugar é um lugar para dar fruto. Onde você põe o pé, Deus quer conquistar esse lugar. Deus quer conquistar esse território. Ali é a sua terra prometida, amém? Então eu já vejo batismos no segundo semestre. Você vê também? Você vê as pessoas sendo batizadas nos nossos cultos especiais? Amém. Homens e mulheres. Você vê novos líderes se levantando. Você vê novos bate-papos, novas universidades. Você vê seu bate-papo cheio de discípulos. Vamos ter essa visualização, amém? Nós já tivemos tantas vitórias que é muito fácil você crer e daqui para frente não vai mudar. Vamos ser vitoriosos para Deus, amém? Então, nosso segundo ponto de hoje, expectativa de lembrar da história. Então, muitas vezes a gente só lembra das derrotas. Isso é até pecado de feitiçaria. Por que, Caio? Como assim feitiçaria? Feitiçaria não é lidar com o ocultismo? Feitiçaria não é mediunidade, consultar os mortos, tentar prever o futuro? Feitiçaria não é superstição? Mas para pensar, quando você tem uma mente muito negativa, o que está acontecendo? É um tipo de superstição. Você fala, nossa, deu errado porque eu estava usando meia preta. Então eu nunca mais vou usar meia preta, né? Deu errado porque eu faço o evangelismo de um certo jeito que não dá certo. Então, vai dar errado se eu fizer de novo. É uma espécie de superstição. Você fica se baseando no seu histórico negativo, ao invés de pensar nas coisas positivas, amém? Nossa tendência como seres humanos é sempre pensar em traumas, sempre pensar no que deu errado, sempre pensar em coisas negativas. Mas no reino de Deus nós somos positivos, amém? Temos que ser otimistas, temos que pensar para frente, temos que pensar na vitória, amém? Temos que ver as coisas de forma pura para Deus. Não vamos ser supersticiosos com as coisas ruins que aconteceram. Vai dar certo, amém? Esse semestre vai glorificar a Deus. Eu sei que faz tempo que a gente não batiza, mas vai mudar agora mesmo, amém? Porque eu quero inspirar fé na igreja. Bom, vamos lá. Vamos continuar, Êxodo 1, versículo 15. Como Caio. Respira, irmão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. O que acontece aqui? Então o rei do Egito ele tem um plano para poder conter a natalidade dos hebreus.
basicamente que nem a China, né? Quer fazer um controle de natalidade. E no caso aqui ele queria matar todos os meninos, então todos do sexo masculino. Então que terrível, isso é um episódio triste. E aí ele ordenou para que as parteiras verificassem, né? Se der luz ao menino, mata, se for menina, deixa viver. E aí duas parteiras, duas mulheres, uma se chamava Sifrá e outra se chamava Puá, elas não acataram a ordem do faraó. Elas temeram mais a Deus do que a homens. Fala aqui que elas desobedeceram as ordens do rei do Egito e elas deixaram viver os meninos. E aí o faraó quis tirar satisfação com elas. Por que vocês não mataram como eu ordenei esses meninos? Por que deixaram viver? Aí elas responderam: é porque as hebreias, elas são muito mais férteis, muito mais fortes do que as egípcias. Então enquanto a gente está indo para um parto, a outra hebreia está dando a luz antes da parteira chegar. Então elas são muito fortes, muito vigorosas. Então não dá tempo de agir. E olha só, fala aqui que Deus foi bondoso com essas parteiras, Sifrá e Puá. E olha só, porque elas temeram a Deus, elas conseguiram uma bênção. Fala aqui que elas tiveram sua própria família. Provavelmente parteira é mais velha, né? Elas eram mais idosas, talvez estéreis. Mas Deus concedeu a oportunidade delas terem filhos também. E aí Faraó termina com uma ordem horrível de lançar todos os meninos recém-nascidos no rio. Imagina isso, né? Se jogar bebês para morrerem afogados ou mortos, comidos por crocodilos. E depois a gente vai ver a história de Moisés, que quase foi alvo dessa atrocidade. Mas isso é cena para a próxima pregação, amém? Mas eu quero focar nessas mulheres, nessas parteiras. Quando a Bíblia fala sobre o nome das pessoas, ou é porque essa pessoa é muito ruim, ou porque essa pessoa é muito boa, amém? Então no caso dessas mulheres, elas eram muito virtuosas, ou seja, elas foram salvas, elas se tornaram parte do povo de Israel, amém? Amém. Então por isso que a gente sabe o nome delas, Sifrá e Puá. Então se você quiser conhecer uma parteira boa, no céu você vai conhecer Sifrá e Puá, amém? O que elas fizeram de incrível? Olha só, elas arriscaram a sua própria vida só para obedecer a Deus. Isso que elas nem faziam parte do povo de Deus. E por isso Deus deu bênçãos para elas. Elas puderam ter a sua própria família. Terceiro ponto de hoje e último: expectativa que Deus vai cuidar de você. Expectativa que Deus vai cuidar de você. Irmãos, nós temos muitas missões, nós temos muitos alvos: tempos com Deus, evangelismo, discipulado, confissão de pecados, vencer a nossa natureza pecaminosa, ofertas, reunir na igreja periodicamente, caridade. Nós temos muitas coisas para fazer. No trabalho você não pode mentir. A chefe fala para você fazer algo que não é da vontade de Deus e você não pode fazer. Você tem que obedecer mais a Deus do que a homens. Mas quando você faz, Deus te abençoa. Deus vai cuidar de você, amém? Me lembra muito o Ismael que lidera a região de Niterói, amém? Ismael tem crescido bastante. Eu pude ter o privilégio de estudar a Bíblia com ele. Tem algo interessante sobre o Ismael, falei no aniversário dele sobre isso, que o Ismael é o discípulo que há mais tempo está comigo, mais do que qualquer outro discípulo, porque ele estava comigo em São Paulo durante 3 anos, e quando eu vim aqui para a missão do Rio de Janeiro, desde o começo o Ismael esteve também, amém? Então, somando tudo, o Ismael esteve há mais tempo comigo do que qualquer outro discípulo. E é um privilégio porque eu conheço bastante o coração dele, sei quanto ele ama a Deus. O Ismael, antes de vir para cá, para a missão, ele teve um grande desafio. O Ismael estava em muitos pecados relacionados ao trabalho dele. Basicamente, ele estava tendo que mentir, ele estava caindo em pecados horríveis, e ele estava prestes a cair da fé.
o estado do Ismael, pouco antes da missão do rio, era basicamente de queda. Mas aí o Ismael se reergueu porque ele vivia com discípulos na ocasião, no caso a própria mãe dele e o esposo Cícero. E eles ajudaram bastante o Ismael em casa. Convenceram ele a ir no culto mais uma vez, e o Ismael foi, amém? Super triste, super desanimado, mas ele foi por causa da ajuda dos familiares. E aí depois, quando terminou o culto, estava totalmente abatido, eu tive um tempo com o Ismael, e o Ismael falou do estado espiritual dele, falou que ele estava prestes a desistir de tudo, que tinha caído em pecados muito graves, na vida pessoal e também no trabalho dele. E era o momento de escolher as pessoas para ir para a missão, e eu falei com ele: irmão, isso é a oportunidade que Deus está te dando para você sair desse emprego que está te atrapalhando e ir para a missão do Rio de Janeiro. Então eu quero formalizar aqui, né, o convite para você ir com a gente na missão. Isso era aproximadamente 3 meses antes. Ismael não esperou esses 3 meses para tomar a decisão. No mesmo dia ele já estava pronto, amém? Ele entendeu que Deus estava lhe dando uma segunda chance. Ele entendeu que Deus ia cuidar dele, mesmo largando o emprego, mesmo deixando a família para trás. E o Ismael, coração muito corajoso e arrependido, veio conosco aqui na missão. E aí a gente começou em Niterói a construir a igreja. E desde então, nesses 3 anos, o Ismael tem sido muito frutífero, amém? Por exemplo, o Pedro é fruto do evangelismo do Ismael. A gente tem Israel. A gente está falando tanto de Israel aqui que até trava a língua, né? Mas o Pedro, olha como o Pedro é incrível. Ele toca, ele lidera canções, ele lidera saídas. O Pedro organiza, junto com a Alessandra, tempos de diversão. Então você vê como o Ismael causou impacto aqui na igreja, amém? Amém. Por quê? Porque ele entendeu que vindo para cá, renunciando a todo o passado dele, Deus iria cuidar dele. Era melhor ele obedecer a Deus do que a homens. Deixou 3 vezes oportunidades de emprego em São Paulo. Os caras que queriam aumentar o salário dele ofereceram muitas coisas, mas Ismael permaneceu firme e convicto, amém? E continuar aqui na missão. Amém. Aí quando estava acabando o dinheiro dele, porque basicamente ele usou o dinheiro da rescisão para se manter aqui no Rio. Quando estava acabando, aí finalmente Deus deu um emprego para ele, amém? Quando chegou a R$0 o dinheiro dele, ele conseguiu esse emprego. Então eu fiquei muito inspirado de ver como Deus cuida da gente. Deus ama muito você, irmão. Deus te deu vários fardos, sim, é verdade. Por quê? Porque Ele quer que você participe do sofrimento de Cristo. Jesus teve que carregar a cruz dele. Ele chama a gente a carregar não só a nossa própria cruz, mas carregar a cruz dos nossos irmãos também. Assim como Simão de Cirene teve que ajudar Jesus a carregar a cruz dele. Então nós temos muitas responsabilidades no reino. É uma vida árdua, é uma vida difícil, mas é mais difícil não ser discípulo, amém? Amém. Então mesmo com todo esse fardo, você tem que confiar. Deus vai cuidar de você. Deus não vai deixar você desamparado. Deus ama muito você. Então nós temos que ter expectativa de que Deus vai cuidar da gente. Então você está passando por uma situação em que você foi chamado para pecar, você foi chamado para fazer algo que não é da vontade de Deus, você foi chamado para seguir um propósito que é diferente do sonho que Deus tem para a sua vida. Não tenha medo, abra mão de tudo para poder seguir a Deus. E depois Deus vai recompensar você. Assim como aconteceu com Ismael. Então, irmãos, esse semestre vai ser um semestre incrível para Deus, amém? Amém. Nós vamos ver Deus fazendo coisas inimagináveis. Uau. Eu tenho tanta fé que isso vai acontecer que eu não consigo prever. Né? Fé é acreditar no que você não vê. Mas eu não consigo nem acreditar o que Deus vai fazer de tão grandioso. Então nós vamos ter sim muitos batismos no Rio de Janeiro e também em Niterói. Mas é necessário que cada um tenha essa fé. Cada um tenha essa visão. Meu alvo para você nessa semana, na quinta-feira, vamos fazer um jejum. Todo o setor do Rio de Janeiro, para trazer visitantes no próximo culto. Amém. Vocês estão comigo nesse jejum? Amém. Amém. Vamos ter a doação do Mercy. No dia 8 de setembro vamos ter um culto especial. Vamos ter o alvo de batizar alguém nesse dia. Estão comigo? Amém. Então eu quero animar vocês com esses 3 pontos. Primeiro ponto de hoje:
expectativa de frutos. Assim como os israelitas foram muito numerosos, nós, o reino de Deus, descendentes de Abraão igual eles, vamos ser também. Segunda coisa, segundo ponto, expectativa de lembrar da história. O erro do faraó foi de não entender a história. Se ele soubesse a história, iria ajudar o povo hebreu e não oprimir, não escravizar. Porque esse povo ajudou muito os egípcios. Israel foi a salvação do Egito, foi a cura dos males do Egito. Da mesma forma, nós temos que lembrar as histórias. Nós temos que lembrar todas as vitórias que Deus deu ao grupo, amém? Isso no mundo inteiro. Por isso que a gente tem as boas notícias, né? Felipe e Camila, sempre que sai boas notícias, eles vêm aqui na frente e contam, para a gente ficar inspirado, amém? O que Deus já fez, para ter fé no que Ele vai fazer no futuro. E terceiro, expectativas de que Deus vai cuidar de ti. Não importa o desafio, pode ser o maior possível. Não importa a sua renúncia, você pode renunciar ao que você mais valorizava na sua vida, por amor a Deus. Deus vai cuidar de você, mesmo que você esteja sem nada. Então confia nisso, entenda que Deus quer o seu bem, que Ele te ama, e para Deus seja glória, amém.